Estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Como estamos numa época de pandemia em que as pessoas acabam ficando mais restritas do convívio social, mais restrita das atividades escolares e também as profissionais, a gente convidou a psicóloga Fabiola Zaffari para falar um pouquinho sobre a adolescência neste momento de pandemia. Como lidar com os filhos em casa, como compreendê-los nesse momento em que é difícil segurar dentro de casa, é difícil para a gente que é adulto, que tem uma compreensão melhor dos fatos, mas para um adolescente é muito mais complicado. Bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, Sandra. Acho bem importante a gente poder estar conversando sobre esse tema, porque além da questão da pandemia ser algo completamente novo, né, para nós todos, acho bom a gente poder sentar e realmente pensar um pouquinho a respeito dos adolescentes, né? Vamos pensar assim, eles já estão numa fase, né, num momento de vida diferente, né? A transição, isso mesmo. Então já tem uma questão de uma expectativa de mudanças, já tem uma questão assim de que não são crianças, não são adultos, né? Então assim, da gente realmente poder ter um olhar para eles nesse momento, assim, né? Como tu comentava assim agora, nós adultos também tivemos que ficar em casa, ou algumas pessoas ainda precisam ficar, né? Mas o adolescente, com a história da questão de não haver a escola, principalmente, e as atividades que eles estavam acostumados, né? Festas, a questão do esporte, né? O convívio, né? Com toda a questão da comunidade escolar. Então, eles realmente têm que ficar em casa, né? E em alguns momentos, até, o que a gente vê como algo que a família precisa conversar sobre isso com o adolescente. Porque ele tem que saber, ou ele está sabendo o que está acontecendo, né? Assim, o que nós comentávamos antes, né? De que eles têm acesso a toda uma tecnologia. Então, eles sabem o que está acontecendo, eles enxergam, eles veem, né? Eles se preocupam, né? Então, eu acho que uma das questões principais, eu vejo assim, que a família precisa conversar sobre isso com o adolescente. Participar, né? Participar, poder ouvir ele, qual que é a opinião que ele tem sobre esse momento, né? A gente vê, assim, o adolescente, ele tem algumas atitudes, vamos dizer assim, disfarçadas às vezes, né? Parece que não está ligando, parece que não está preocupado, né? Está lá no quarto, jogando, conversando com os amigos, mas na verdade ele está preocupado, sim, né? Ele está preocupado com o avô, com a avó, né? Ele está preocupado, sim, de alguém da família pegar a doença, de vir a ter uma perda. Então, assim, isso também gera muita angústia no adolescente. Então, assim, vamos pensar. É uma fase que já gera certa angústia. Muito. Pelas questões das mudanças, pela questão, assim, dele estarem numa perspectiva de futuro, assim, né? Futuro, assim, próximo, né? Sim. Com a pandemia, vamos pensar o seguinte, isso se retraiu. Eu tenho que ficar em casa, eu não posso mais praticar meu esporte, eu não posso mais me encontrar com meus amigos, eu não posso mais ter o meu namoradinho, a minha namoradinha, né? Então, assim, tudo isso se retraiu, né? Então, assim, como também lidar com essa situação e fazer com que eles entendam que a pandemia, ou tudo o que está acontecendo nesse momento, não é um castigo, não é uma punição, sim, né? Daqui a pouco os pais, às vezes, têm dificuldade de dizer, não, tu não pode sair de casa. Tu não pode sair de casa não porque tu está proibido ou porque isso é uma questão que a gente está te punindo, te castigando. Não. Existe um fator externo, né, que é muito importante e que é uma questão de proteção e de cuidado. Proteção e cuidado com quem? Com ele e com as pessoas que estão ao redor. É verdade, né? Porque assim, o coronavírus ele chegou de uma forma muito rápida e mudou a nossa vida de um dia para o outro. A gente não teve tempo de parar, pensar, respirar, analisar, traçar uma meta de como seria esse período fechado em casa. Para nós, adultos, está sendo difícil. Sim. A gente tem que admitir que é difícil ter que viver com um monte de restrição, não poder ter contato com a família, com amigos. Mas para o adolescente que está aí nesse período de transição, acaba dando um nó na cabeça, porque ele está num período de transição, mas ele precisa estudar porque tem vestibular, ele está ainda definindo o que ele quer fazer daqui para frente. Isso. E se misturou todas as coisas. Tudo. Isso, para onde eu vou, o que eu vou pensar? Isso. Porque vamos pensar assim, que já a própria fase da adolescência, uma adolescência normal é difícil. Já tem essa questão, né? Para onde eu vou, quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, assim, várias definições internas, né?
que o adolescente tem que, né, é exigido, entre aspas, fazer nessa fase. Sim. E aí, com essa situação toda, né, que nem tu disseste, com essas restrições, isso acaba sendo algo que angustia mais, né, que gera mais ansiedade, né, mais irritabilidade. Então, assim, a questão de às vezes, eles não terem muito uma definição, né, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? Que nem tu disseste, tem a escola, tem as questões que tem que ser dado continuidade ao estudo. Né? Tem que ter, né? Porque daqui a um pouco, não sei quando, vai se voltar, né? Assim, a gente espera, né? Que seja talvez mais rápido possível. Sonhamos com o momento que a gente da vê, volta. as coisas não estão, né? Não estão sendo tão fáceis assim, né? E como tu disseste, foi algo que nos pegou todos de surpresa. Né? Então, assim, a gente estava vendo o noticiário sobre a China, sobre a Itália, né? Nós estávamos num período ainda, vamos dizer, de férias, né? Aí voltamos, né? Vamos dizer assim, os nossos adolescentes, os estudantes voltaram para a escola, o que? Um mês, 15 dias, parou tudo, né? Parou tudo sem a gente saber o que ia acontecer dali para diante, assim. E a gente ainda, vamos dizer, né, Sandra, não sabe muito bem, né? É difícil fazer qualquer julgamento, falar qualquer coisa, porque está tudo tão incerto na vida da gente, né? Tão incerto. Porque a gente sabe que a gente tem que se cuidar, que tem que tentar se proteger, né? Tentar proteger as pessoas que estão próximos da gente, né? Sim. Então, eu acho que essa é a questão do nosso papel. E poder, assim, fazer com que as relações fiquem mais tranquilas, assim, né? Porque eu acho que isso também, eu acho que o adolescente precisa disso. Né? Esse sentimento assim de estar acolhido, de estar sendo olhado, né? Então isso é importante para ele. Então, que nem eu comentei antes contigo, assim, às vezes tem algumas questões que eles disfarçam um pouco, fazem de conta que não estão ligando, mas estão preocupados. E conflitos, por exemplo, os pais estão comentando muito sobre isso, assim, né? Muitos conflitos. A adolescência já própria, existe conflito entre pais e filhos. Isso já é da própria adolescência, né? Para eles poderem se independizarem, para eles poderem saber quem eles vão ser. Às vezes precisa ter essas briguinhas, né? Que a gente sabe que também vão passar e também vão, né? E agora talvez aumente, né? Porque estão mais juntos. Porque tem famílias que estão mais em casa. Com certeza, né? Muitos pais estão em home office. Isso, estão em home office, ou a mãe está trabalhando, o pai está em casa, né? Então, assim, tem um contato mais próximo. E eu acho, assim, que é importante aproveitar isso, sabe, Sandra? Vamos dizer assim, de tudo isso, algumas coisas a gente vai ter que tirar como algo positivo, vamos dizer, né? Então, eu acho que esse encontro, por mais difícil que seja, porque está restringindo o trabalho, está restringindo o adolescente de sair, de ir para a escola, mas esse encontro com a família, eu acho que é importante também. Com certeza, porque a gente vivia numa vida tão corrida antes, era trabalho, estudo e um monte de outras coisas que estavam envolvidas no meio, é que muitas coisas dentro de casa a gente não percebia. E agora a gente está tendo essa oportunidade. Por exemplo, aqueles filhos que são mais introvertidos. Aquela menina que é mais expansiva. E de repente começou a mudar o comportamento agora. E o pai e a mãe olham, não, mas ela sempre foi assim. Não, ela era diferente antes. Aí agora está acontecendo alguma coisa. De que forma os pais conseguem fazer essa análise bem de perto? Eu acho que isso é importante para o adolescente no geral, assim, sabe? Não só nesse momento, mas como qualquer outro momento, assim, poder observar, né? Poder estar perto e poder entender, assim, que talvez alguns movimentos vão ser naturais deles, mas outros não, né? Então, mudanças muito bruscas de comportamento, questão de dificuldades, às vezes, na conciliação do sono, ou sono excessivo, a questão da alimentação, né? A questão, assim, o que tá fazendo lá, tá no quarto, né? Jogando, conversando, com quem? Como é que é isso? Né? E isso não é uma questão, assim, de um controle ou de uma desconfiança. Para mim, isso significa uma questão de cuidado. É proteção. É proteção. É proteção. Tá? Embora, às vezes, eles não vão entender desse jeito. Né, dessa maneira. A gente sabe disso. A minha vida, porque tu tá sempre mexendo nas minhas coisas, porque tu não sei o quê. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar o espaço do adolescente, mas a gente tem que entender também que ele precisa ser cuidado. E esse momento, principalmente, porque tá mais fácil vamos dizer, de entrar nas redes, isso está sendo estimulado, porque precisa, né? Precisa fazer a aula online,
né? O que eu acho que eles se saem muito bem nessa parte, porque eles têm um conhecimento da tecnologia muito melhor do que a gente. Essa geração tecnológica é fantástica. Eles pegam as coisas muito mais rápido e tal. Então, assim, acho que a rotina do dia a dia, tá, é importante ser mantida, né? Eu acho que não precisa ser uma coisa, assim, muito, né, muito severa, mas, assim, tem o horário da aula, tem o horário de fazer o trabalho, tem o horário de entregar o tema, tudo isso faz parte, né? Vamos dizer assim, se tu estivesse na escola, tu teria que estar fazendo isso. Então, agora, tu também tem que continuar fazendo isso. Tem que manter a rotina. Tem que manter a rotina, assim como tem que manter o contato com os amigos através, né, das redes. Eu acho que não dá para se afastar, eu acho que tem que estimular isso, né? Aproveitar esse tempo também para talvez conhecer algumas coisas novas, né? Porque a oportunidade existe, né? A gente vai pegar uma rede, um Instagram ou um YouTube, sei lá, quais todos que tem muita coisa ali interessante, né? Com certeza. Que talvez, assim, que nem tu disse, na corrida, talvez o adolescente nem conseguia se ligar muito nisso. E talvez vai ter que pensar em coisas diferentes, atividades diferentes para estar conhecendo e para estar fazendo. Então, assim, é importante, eu acho que manter, de certa forma, uma rotina e poder pensar em alternativas para ele se sentir melhor, assim, né? O adolescente, ele tem aquela coisa assim, que o pai e a mãe não me entendem, que o que tu fala para mim não serve, o que o amigo falou tá certo, e agora a gente está distante dos amigos. Vou me colocar na situação de um adolescente. Sim. Os pais vão ter que aprender a conversar com o adolescente, a jogar um videogame com o adolescente, a falar na gíria deles para ter uma aproximação mais próxima? Eu acho que sempre nessa anda pensando assim, que os pais são os pais, né? Os Sim, filhos são os filhos. na hierarquia Existe uma hierarquia, né? Eu acho que vai ter assuntos, sim, que eles vão se sentir mais à vontade de falar com os amigos. Pois é. Né? Nessa fase. Não tem como, né, dizer que não. Por isso que eu digo, acho que o contato tem que continuar. Principalmente os meninos. As meninas conseguem falar mais com a mãe, às vezes. Talvez. É muito relativo isso, sabe? Porque assim como tem meninas que se abrem e tal, tem meninos que também, às vezes com o pai, ou às vezes até com a própria mãe. Geralmente, eu faço os pais pensarem um pouco a respeito de como foi a adolescência deles, tá? Porque todos nós passamos por isso, né? Alguns talvez com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas a gente passou por isso. Então, assim, algumas angústias, algumas incertezas, né, vamos dizer assim, já eram na época dos pais, assim. Então, eu acho que para poder conversar com o adolescente, às vezes tu tem que te colocar um pouquinho, não no lugar dele, mas no teu lugar como adolescente, para poder entender ele, né? De que aquilo ali que ele está fazendo, ou aquelas atitudes, ou aquelas situações, não são tão estranhas assim, né? Talvez os pais também tenham passado por isso. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente possa começar a pensar neles, assim, de um outro viés, assim, né? E eu acho que são filhos, tem que ter uma proximidade, tem que ter uma liberdade de falar, né? Eu acho que não é a questão da cobrança, necessariamente, de uma rigidez, porque a gente tem que ouvir o que eles também têm para nos dizer. Então tem que ter cuidado quando o filho diz, tu não me entende. Isso mesmo, tem que ter cuidado, né? Porque, na verdade, eu acho que daqui a um pouco os pais têm que entrar um pouquinho no universo deles. Saber quem são os amigos, né? Que jogo que tu gosta de jogar, né? Se o pai ou a mãe não se sentem à vontade, às vezes, para jogar, né? A gente também não pode, né, dizer que todos têm que fazer isso. Tem que saber jogar. Tem que saber jogar ou tem que gostar de jogar. Não, mas daqui a um pouco vamos assistir um seriado junto, vamos assistir um filme, vamos fazer uma pipoca, vamos, enfim, conversar sobre alguma coisa. Né? Então, assim, acho que isso é importante, assim, incluir, não deixar o adolescente lá porque ele não vem, né? Ele está lá no quarto, ele não vem. Né? Não, ele vem, ele pode ser incluído nas atividades do dia a dia da família, ele é importante, né? Ele pode fazer alguma atividade até dentro de casa. Por que não? Né? Aí tu vai pedir um dia, não vou fazer, outro dia tu vai insistir, vamos fazer. À medida em que também ele possa perceber o quanto ele é importante neste momento, né? É verdade. Tem que acontecer. Tem. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde e a gente já vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida.
Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Retornamos falando hoje com a psicóloga Fabiola Zaffari. A gente está falando desse dilema que é ser adolescente. Todos nós passamos por essa fase, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas é nesse período que a gente começa a moldar melhor a nossa personalidade para viver os desafios da juventude. Por exemplo, escolher uma profissão. Na adolescência a gente quer ser tudo, né? 4, 5 coisas, mas não tem definido ainda o caminho certo. E agora, vivendo a pandemia, que a gente está isolado em casa, surge mais dúvidas. Surgem mais dúvidas. E isso que tu diz, assim, ó, é muito, eu sempre acho muito complicado, porque o adolescente já está nessa situação, assim, de se questionar, né? Sim. E aí vem a questão da escolha profissional, vamos dizer, coincidentemente com esta idade, né? Então, não que eu acho que hoje a profissão que tu escolheu enquanto adolescente, tu vai ter que seguir a vida inteira. Também acho que não, né? Hoje a gente sabe que pode haver mudanças, enfim. Mas isso também é uma questão importante, assim, de que muitos adolescentes já tinham feito essa escolha, já tinham ingressado na universidade, né? Já iam começar o primeiro semestre do curso, que escolheram, né? E frustrou um pouquinho. Frustrou, acho que muito, né? Por mais que tenham universidades que estão fazendo, né, aula remota. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, né? Porque a coisa de conviver, né, com o local ali, seja com a universidade, seja com a escola, né? É importante, não só pela questão do que vai se aprender, né? Eu sempre digo assim, tu vai para a escola, sim, para aprender. Mas tu vai para encontrar teus amigos, tu vai para viver no ambiente escolar, sei lá, conhecer as pessoas. Com outros assuntos. Daí a escola faz uma atividade esportiva, né? O adolescente vai ter motivação, vai participar. Então, assim, eu acho que essas questões, assim, é que pararam, né? E aí estão em casa, daí alguns gostam de esporte, não estão podendo praticar. Pois é, Fabiola, esse é um momento também que a gente está se permitindo, não só adolescentes, todos nós, a descobrir novos talentos. Alguns adolescentes, por exemplo, aprenderam a fazer máscaras, junto com a mãe lá costurando, aprenderam e gostaram da ideia de produzir uma máscara. As meninas aprenderam, de repente, a fazer uma maquiagem, outras foram para a cozinha, e assim começou-se uma descoberta. De que forma a gente estimula os adolescentes a fazerem essas descobertas? É que eu acho que, assim, tem que partir deles também um pouco essa vontade, né? E esse desejo de aprender algo novo e não só aprender, o que tu tem interesse. É por isso que tu dissesse, hoje é mais fácil a gente ter essas atividades são mais próximas da gente, que nem aprender a fazer uma maquiagem, né? Entra num blog, entra né? Nos tutoriais. Nos tutoriais, enfim, né? E aí é uma forma de poder se reinventar. Então, assim, isso é uma das questões importantes também de ver com o adolescente. O que tu gostaria de aprender? O que seria o teu interesse?
né? Ou talvez até tu observar e ver o que ele está olhando na rede, né? Daqui a pouco ele está olhando algo que tu nem imagina que ele possa estar interessado. Que possa se tornar, de repente, uma profissão para ele. Ou que seja, nem que seja um passatempo para agora, neste período, mas que também possa ser algo que possa vir depois também, por que não? Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que isso, assim, eu acho que é olhar. Eu acho que eu sempre bato muito dessa tecla, assim, né? E de olhar para ele, de poder ver que ele, né, tem as suas opiniões. E hoje muito, né? Às vezes alguns adolescentes são retraídos para falar, né, de si. E é uma coisa difícil, não só para adolescente, né? Então, assim, às vezes os pais têm que fazer uma certa interpretação do que está se passando ali, né? Eu vejo muito isso, assim, a família como a mãe, o pai principalmente, como pessoas que contenham essas angústias e essas incertezas do adolescente. Não joguem tudo, assim, ele traz e tu... Não, vamos segurar isso, vamos conversar sobre isso, ou vamos dar um tempo, né? Daqui a pouco ele se acalma, depois a gente conversa, né? Mas eu acho que principalmente, assim, poder ouvi-lo, tá? Seja para os seus desejos, de coisas que talvez ele gostaria de estar realizando, né? E que daí sim os pais podem, né? Vamos fazer junto então, que nem tu falasse, das máscaras, da maquiagem, né? E criar, se não se criou isso até então, que se crie um pouco mais de proximidade, né? Porque eu acredito, assim, que essa proximidade também, Sandra, lógico, nós não estamos aqui para falar da infância, mas ela vem sendo construída. É uma sequência. Não né? Não tem muito como, sabe, tu dizer assim, agora, a partir de agora, eu vou ser amigo do meu filho. Não, tu teria que ter sido próximo, tu teria que estar, né, ali, vamos dizer, conversando, dialogando com ele desde que ele é pequenininho, né? Desde lá do início da vida, vamos dizer, para ele poder também sentir em ti que tu não tá só para cobrar, que tu não tá só para, né, ser alguém que vai precisar, os pais precisam fazer isso, né? Mesmo agora na pandemia. Os pais precisam ter pulso firme. Ter pulso firme, só um pouquinho. Isso nós não podemos fazer. Não, isso a nossa família não concorda, a gente tem os nossos valores, a gente tem os nossos, né? A gente acha que isso não é bom para ti, né? Mas existe uma possibilidade de um diálogo. É isso que eu quero te dizer, sabe? Que eu acho que às vezes a gente não se dá muito conta. E acho que a gente não se dá conta até por uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de ver o filho da gente crescer. Né? É verdade. A gente está falando de adolescência e acaba conversando com um monte de mães e alguma das reclamações é que, das mães, dos pais também, é que alguns adolescentes bebem. E algumas meninas se envolvem com pessoas que não deveriam se envolver através da internet. E quando os pais percebem, já aconteceu. E aí? Pois é. Mas tu pensa assim, já aconteceu, assim, parece que já... Então, e agora é uma porta maior? Maior ainda, claro, porque tá mais livre a questão né? Tu não vai ficar lá perguntando, mas tu tá fazendo o que no celular? Bom, eu tô na aula, né? Ou eu tô falando com um amigo. Né? Por isso que eu comentei antes, assim, eu acho que tem que poder tentar se aproximar no sentido de saber com quem que, né? Com quem que o adolescente está contatando, né? Qual é o interesse que ele tem nas redes e acho que principalmente assim poder orientá-lo nesse sentido, né? Do que vai fazer bem para ele e o que não vai fazer, né? Sim. Então assim, porque eles também ao mesmo tempo têm uma noção disso. E o adolescente é muito curioso. Muito, porque ele quer provar, tu entende? Ele tá saindo de uma infância onde talvez nada, entre aspas, ele não tinha muita possibilidade, né, de fazer algumas coisas, né, a autonomia dele era muito mais restrita. Sim. Entra na adolescência, às vezes os pais dizem, agora já acho que já é adulto, né, não é adulto ainda, né, por isso que eu acho que essa coisa que tu diz, da bebida, da questão desse envolvimento, eles não são adultos ainda. Pois é, porque a nossa adolescência não é até os 18, já mudou os adolescentes até 30 já tem hoje. Tem, né? Porque existem alguns requisitos, vamos dizer que se espera para que vamos dizer assim, que se passe de uma adolescência para uma adultez, né? E hoje realmente as coisas estão indo um pouquinho mais tarde, assim, né? Por uma questão também por uma independência financeira, né? Acabam ficando na casa dos pais mais tempo. Mais tempo, estudam, fazem uma pós. Eu acho que isso é tudo de bom, né? Mas em alguns momentos
é preciso também estimular que eles possam ter autonomia, possam ter independência deles, possam crescer, possam, né, talvez assim, realizar alguns dos sonhos, né, enquanto adolescentes, que é possível, né, vamos atrás, vamos junto, né, então, acho que eu estava também lembrando esses dias do adolescente que talvez conseguiu o primeiro emprego agora, né? Também. Tu já pensou, né, que já tem uma certa idade e já pode trabalhar, né, porque até então não podia, né? Aí talvez precisa dessa renda também, né? E daqui a um pouco não vai poder ir porque, né, enfim, às vezes também pode ser o adolescente do grupo de risco, embora ele não seja do grupo, mas ele pode ter situações, né, como diabetes. E hoje nós temos muitas crianças assim. Isso. Crianças, adolescentes. Isso, sei lá, asma, bronquite, não sei, não vou entrar nisso porque não é da minha área, mas que a gente sabe que também vão ficar impedidos de ir, ou daqui a um pouco o mercado restringir um pouco, né, diminuir os funcionários. Então, daqui a um pouco esse adolescente também se frustrou, talvez por não conseguir ingressar, né, propriamente dito, na universidade, o trabalho, né, o pessoal que está, né, os adolescentes que estão no 3º ano, né, que estavam com a expectativa do Enem. A gente não sabe, não tem data ainda. Sim, né? É verdade. A questão da expectativa do próprio vestibular. Né? E a expectativa, assim, quando é que nós vamos poder sair, quando é que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Né? Essa é a pergunta, eu acho que todos nós, a gente se faz diariamente, várias vezes por dia, porque a gente sente falta disso. Claro que sente. A dor, a dúvida é geral, mas tem aquela dor da mãe, que a gente às vezes não para analisar. Sobrecaiu muitas coisas em cima da mãe agora. A mãe teve que virar professora, a mãe virou psicóloga, ela virou dona de casa, ela continuou trabalhando. Então, quantas coisas a mulher está tendo que agrupar? E como é que ela consegue acompanhar a rotina de uma criança, entender o que ele tem que aprender virtualmente, orientar se às vezes ela não tem toda essa orientação? Toda essa orientação. E nem tem obrigação de ter, né? Pois é difícil. Eu acho que é aí que tá. Eu acho que, né, nós mães, assim, a gente também tem uma exigência muito grande com a gente mesma, onde a gente, que nem tu diz, passou a ser professora, passou a ser psicóloga, passou a ser cozinheira, passou... Eu acho que também, assim, ó, a mãe, né, ou em alguns lares, também, né, claro. O pai, né, mas poder entender, assim, que a gente também não tem a obrigação de saber tudo e de dar conta de tudo, né, eu acho que esse momento, como é uma coisa nova para todos, então também é para essa mulher ou para esse pai, enfim, né, de poder entender que a gente não precisa dar conta de tudo. E os filhos têm que entender que o pai não sabe tudo. Que o pai e a mãe não sabem tudo, né, e que nós vamos tentar ver junto como é que a gente vai resolver determinadas situações. Então, assim, acho que também não pegar tudo para si, assim, né? Por isso que eu digo, o contato com a escola é importante, tanto com o adolescente, um contato que seja virtual, né? Em algumas escolas tem coordenação pedagógica, tem uma orientação educacional, tem psicólogos, né? Então, assim, talvez, às vezes, até do adolescente recorrer e os pais também poderem pedir um auxílio nesse sentido. Que aí também a gente tem aquela frustração, assim, por exemplo, das pessoas de classe baixa. Às vezes eles não têm um computador, às vezes eles não têm um celular. Isso. E aí, ele fica totalmente ocioso. Isso. E ficaram durante muito tempo, algumas escolas não tinham a questão do remoto, né? Nossa. E aí tu vai fazer, aí dentro de casa. Aí sim, esses adolescentes, principalmente, que não têm uma rotina, né? Porque, querendo ou não, os que estavam os que estão com a questão da aula remota, tu vai ver, assim, eles têm uma rotina e eles têm que ter. Acordar, tomar o banho, tomar o café, ir para aula, né? E esses outros adolescentes que estavam sem essa possibilidade, assim, né? Então, acho que isso preocupa mais, assim, porque daí talvez os comportamentos realmente não tem uma rotina, vai fazer o quê? Eu vou acordar cedo para quê? Para ir para frente da TV? Eu vou acordar cedo para ir ver uma série, né? Então, assim, a gente viu, assim, a questão da troca dos horários, dormem tarde, acordam tarde, que também é algo que, nesse momento, né, tem que ser entendido e talvez, né, em alguns momentos relevado. É verdade. Né? E esse é um assunto bastante amplo aí que a gente precisaria horas e horas para falar, né? Com certeza.
Fabiola, obrigada por ter vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre este assunto. Espero que a gente tenha novas oportunidades, porque a gente tem que falar. É importante falar, não guardar nada dentro e ajudar quem precisa. Isso, Obrigada. Verdade. Eu que te agradeço. E a todos vocês, uma boa semana.